Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Nosso bate-papo de final de dia, onde eu trago minhas impressões, estratégias e opiniões sobre o mercado de renda variável e também alguma coisa de criptomoedas. Hoje é dia 19/12/2017, 17 horas e 33 minutos. Pessoal, eu convido aqui para quem quiser assistir a aula online gratuita como gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores, é só entrar no nosso site toptraders.com.br. Quero participar, se assiste. E quem quiser receber o cenário em texto, o informe como todo dia de manhã, mais ou menos ali no horário da abertura da bolsa, às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, nome e e-mail, se você se inscreve, dentro de alguns dias a minha equipe insere o seu e-mail na base e você passa a receber. Aqui no YouTube é bacana que o pessoal se inscreva para sempre receber atualizações. Se gostar do vídeo, deixa o like e compartilhe. Aqui também dá para acessar a aula online gratuita, assistir e aprender um pouco mais. É a última iniciativa educacional gratuita da Top Traders. Eu gosto sempre de passar aqui pelo AE News, né, do Birdcast. A gente tem aqui que o cobre fecha em alta, com o plano econômico da China para 2018 no radar, né? Então fala que o cobre para entrega em março fechou subindo 0,17 na NYMEX em Nova York, em Londres fechou subindo 0,54, é bacana. E fala um pouco aqui do plano econômico da China para 2018, o mercado recebeu com otimismo, né? Alumínio subindo 1,21 e o minério de ferro subiu um pouco mais de 1% na bolsa chinesa nesta madrugada. O ouro fechou em queda, pressionado pelo dólar. Isso é um sinal de apetite por risco. A Câmara acabou de aprovar o projeto final da reforma tributária por 227 a 203 nos Estados Unidos. Então aprovou o projeto de lei que reforma o sistema tributário do país. A revisão estrutural do sistema tributário é a maior desde 86 e a medida agora será encaminhada para o Senado, cuja votação está programada para a noite desta terça-feira. Então é legal, né? Para pessoas físicas, a medida dos republicanos mantém as 7 faixas de imposto de renda, que seriam 0, 10, 12, 22, 32 e 55. Na faixa mais alta, uma redução dos atuais 39,6 para 37. Então, é um driver teoricamente positivo. Na Europa, as bolsas já estão fechadas. Londres subiu 0,09, DAX caiu 0,72, França 0,69, quer dizer, um viés baixista, apesar de não ser direção única. Nos Estados Unidos, as bolsas também estão sem direção única, mas com viés de baixa. Estão predominantemente baixistas. E aí vamos aos estudos aqui no Brasil. Começando pelo gráfico do Ibovespa, nós temos aí a continuidade do movimento de contração. Contração, a melhor representação dela são médias móveis justapostas e linhas de tendência de alta e de baixa formando um triângulo. Então o mercado está mais ou menos no meio, aí um pouquinho para baixo do triângulo. É interessante que essa região de suporte aqui no 73,100, que foi tocada em setembro, depois foi tocada 2 vezes em novembro, é mais ou menos a metade do triângulo, como se fosse um divisor de águas. Então o mercado vai um pouco acima, volta, vai um pouco abaixo, volta. E eu até comentava ontem, só vai acontecer alguma coisa diferente ou quando essa linha de tendência de alta for rompida, ela vai jogar o mercado para 70.825, se bem que tem vários suportes aqui, ele não vai facilmente para esse ponto se isso ocorrer, ou se um dia o mercado realmente fechar acima da média de 21 e do 73,125 e no dia seguinte ele permanecer, porque alguns dias ele tentou no intraday, mas voltou. E, por exemplo, no dia 12 ele conseguiu, o mercado até foi na LTB, que une aqui os topos, mas aí ele foi pressionado para baixo buscando a linha de novo. Então, somente quando esse cenário mudar é que vai ter alguma coisa diferente materializada para a gente no mercado doméstico. Ok? Falando um pouco aqui do BOVA11, né? O mercado tinha subido um pouco agora, já voltou de novo. É um mercado meio chato, mas o movimento de contração é assim, mas ele te dá tempo de se posicionar. O BOVA11 é a mesma coisa, um triângulo simétrico, LTB, LTA. O mercado veio bem pertinho da LTA hoje.
tem a região aqui da média móvel, mais ou menos ali no 70 com 70,65, 70,70 como divisor de águas, também precisaria fechar e permanecer pelo menos um dia acima da média de 21. Hoje o volume está mais fraco. Ontem tivemos vencimento de opções e o mercado futuro ele está bem perto do vértice assim, do triângulo, né? É um mercado chato, mas na minha opinião, você tem que definir se você vai trabalhar comprado ou vendido, ou ficar de fora. Parece meio óbvio, mas não é tanto assim. Depende de você falar, o mercado está em contração final de ano, sei lá, vou continuar só com a minha carteira. Ou senão eu vou no índice e no dólar. Eu, por exemplo, decidi manter compra no índice e montar uma carteira, que eu não posso revelar aqui porque tem a quarentena da imersão em respeito aos alunos, então não teria sentido eles serem alunos pagantes, né? Mas eu tenho uma carteira bem diversificada, montada plenamente. Eu, por exemplo, acredito num rompimento para cima, mas o mercado pode vir para baixo, inclusive pode vir para baixo violentamente. Então é uma questão muito complexa assim, se posicionar em mercado em contração. É quase um posicionamento binário, né? Então o que a gente está levando em consideração? Esses ventos vindo da China, reforma tributária dos Estados Unidos, mas tem também a possibilidade de subir no fato, cair no boato, a gente está acompanhando o Brexit, Previdência aqui no Brasil, orçamento para 2018, hoje, por exemplo, que derrubou foi a decisão da STF que vai gerar um rombo de 21 bi no orçamento, ou seja, o aumento do funcionalismo público que tinha sido adiado, a STF derrubou. Então é um cenário bem complexo, mas ele está mais perto do rompimento para um dos lados aqui. Olhando no intraday, pessoal, o que dá para ver aqui é uma LTA, que eu tracei aqui pontilhada, unindo os fundos aqui desde o dia 7, o mercado a tocou, deixou um arame de fundo e subiu, disparou e agora está na média fazendo um pullback. Mercado chato, cansativo, é até um mercado meio estúpido, assim, pessoal com medo, isso daí me incomoda, assim, né? Essa indecisão, assim, só que é a história do mundo real, mundo ideal. Incomoda você aí também, mas o mundo real é isso. O ideal seria tomar um rumo, a gente poderia trabalhar tanto comprado como vendido, virando a mão inclusive para venda, mas quando o mercado fica, entre aspas, chato assim, a parte boa é que ele te dá tempo de posicionar e é muito bom para montar a carteira de ações. Então a gente sempre tem que dançar conforme a música, acaba sendo bom de alguma forma. Mas é irritante sim, não vou dizer que não. Sou muito sereno, tranquilo, mas vai falar que o mercado desse não irrita, né? Não vai para lado nenhum, vai para um lado, vem para o outro, vai para o lado, vem para o outro, né? Só que a gente está conseguindo fazer alguma coisa aí também. A carteira está indo bem e no índice está dando lucro. Olhando no caso do dólar aqui, é muito complicado, por exemplo, o dólar ir para um lado e o mercado ir para o mesmo lado. Pode acontecer, o dólar ele dá até a impressão que vai fazer um fundo aqui subir, mas não me passa confiança, principalmente se ele ficar abaixo de 3,298. Então eu estou atento a uma oportunidade que pode ser sim na compra, mas talvez seria mais provável na venda, mas não agora. Eu estou observando o dólar, esperando uma figura, um sinal mais claro, uma distorção de volume para entrar. Pode até ser na ponta compradora, mas potencialmente na vendedora. Mas eu não vejo alguma coisa mais clara e eu acho que está posicionado em ações e no índice agora está de bom tamanho. Falando, pessoal, de Bitcoin, hoje teve uma notícia aí que querem proibir o Bitcoin aqui no Brasil até ser crime. Então o cara opera a criptomoeda, ele passa a ser um criminoso se ele operar, um drama, né? E o Bitcoin está caindo, mas está caindo por causa da CME, dá para trabalhar na compra e na venda, robô operando, é normal uma correção, só que aí o mercado foi para as outras, né? Ethereum subindo forte, Bitcoin Cash, o Litecoin IOTA disparou de novo, então vamos dar uma olhada no Bitcoin, Bitcoin Cash e no Litecoin, que eu particularmente gosto, acho muito interessante esse Litecoin. É o Charlie Lee, ex-Google, que está por trás, alguns até acham que ele é o verdadeiro Satoshi Nakamoto, essa coisa toda. Então, eu gosto sempre de colocar aqui para a gente comparar essa cotação, tá fidedigna, né? Vamos lá, aqui no cartezinho de 18188, nunca teve tão perto aqui, milimetricamente igual. O Bitcoin, pessoal, é um movimento normal. Eu falei até para vocês que eu acreditava no processo corretivo do dia 18 em diante, ou um pouquinho depois, um pouquinho antes, geralmente é um pouquinho depois do fato consumado, pelo simples fato de, primeiro, o mercado muitas vezes sobe na expectativa e aí ele realiza no fato, ou vice-versa, e pelo fato de agora sim os investidores poderem trabalhar na ponta compradora e vendedora. Então entra aí algoritmo, robôs,
Trade Systems, então eu acredito sim, inclusive na continuidade de um processo corretivo, até quando é difícil saber. Tem vários gaps abertos, o primeiro está fechando hoje, está longe da média, talvez uma correção lateral para a média subir ou uma mais aguda, e aí ele pode abrir oportunidade na ponta compradora. Falando, eu particularmente não nego que eu tenho uma predileção pelo Bitcoin Cash e pelo Litecoin. Para quem foi meu aluno da imersão de semana passada, ali eu expliquei. Eu acho que eles são mercados mais equilibrados, menos modinha, digamos assim. Então, só que assim, a compra, por exemplo, lembrando, pessoal, aqui em outubro, eu lembro que eu estava me preparando para a visão técnica de novembro, estava $300, agora está $2.500. Simplesmente multiplicou quase 9 vezes o valor em 2 meses. Então é uma loucura isso, né? Ele deu uma compra assim quando ele veio na média nos $1.300, só que ele já dobrou. Isso daqui ele buscou a média, que era um movimento interessante, dia 8, hoje é dia 19. Então, comprar aqui, particularmente, eu já não compraria. A compra numa tendência de alta é na correção, mas aí você não pode hesitar, você tem que ir lá e comprar. A galera me perguntou onde é que dá para comprar essas criptomoedas. Eu sei que você tem na Foxbit e no mercado Bitcoin também aqui no Brasil. No caso... Olha, eu confesso para vocês, uma das duas dá para comprar o Bitcoin, o Bitcoin Cash e o Litecoin. Eu não sei exatamente qual, mas uma das duas, o Bitcoin, o Bitcoin Cash e o Litecoin dá. E nas duas é óbvio que dá para comprar o Bitcoin, né? Então, aí vamos ver o Litecoin. O Litecoin subindo forte também, um movimento de 10%, né? Então... A mesma coisa que quando eu me preparava para falar de criptomoedas no final de outubro ele estava $50, agora está 360, quer dizer, subiu quase 8 vezes, mais de 7 vezes. Aquela história também, longe de média, teria que corrigir para comprar. Eu não compraria tão esticado assim. Certo? E aí, vamos para os pedidos do YouTube. 5 ações, como de praxe. Começando por Eternity, que o pessoal pediu. Ether 3, e eu acabei não falando do... Não, falei sim, falei no mercado futuro. Pessoal, Eternity, eu cheguei a abordar com os alunos do 7.0, quinta e sexta. Às vezes o pessoal me liga para fazer entrevista, quando vai numa rádio, uma matéria, alguma coisa, e fala... Professor, qual ação que você não operaria de jeito nenhum? Para mim, pessoal, se a ação tiver liquidez, movimentar mais de 2, 3 milhões por dia, quanto mais melhor, bom número de negócios e tal, opera qualquer uma, porque o desafio é identificar se ela vai para cima ou para baixo, se posicionar long ou short. Long é comprado, short é vendido. Agora, quando a ação perde liquidez, ela está como se fosse um caminhão descido na ladeira com freio de mão meio puxado. Perde volume, aí é triste, né? Esse tipo de situação eu acho complicada, porque o mercado abandona o papel. Então esse é um tipo de perfil de papel que eu não opero. Papel não tem nenhuma perspectiva, nem no gráfico, nem no fundamento. Dificilmente o uso do amianto vai ser aprovado, é realmente cancerígeno, e quem tem o papel, teoricamente, está em maus lençóis. Agora, de repente, quem tem ação vale a pena vender? Não sei, é complicado. Eu acho que até vale, mas se você tiver um papel com grande potencial para alocar, simplesmente vender para depois que chega num nível desse, não sei. Aí falando de OIBR 3, ela fez um movimento muito forte aqui de queda, né? Eu vou tirar aqui a volatilidade histórica e vou colocar um volume aqui em faixa. Inclusive foi no dia 13, na véspera da imersão, a galera abordou o ativo e tal. E ela veio numa região de suporte, inegavelmente, né? 3,37 foi fundo em abril, 3,20 fundo em maio, e aparentemente segurou, mas eu não compraria, sinceramente. É uma ação que tem fundamentos ruins, bem complicados. Dificilmente uma barra elefante dessa fica por isso mesmo, repica, mas volta a cair, ou fica aquele mercado de lado. Então eu não vejo, por exemplo, esse movimento de OIBR3 como oportunidade, pelo menos não na minha ótica, assim, na minha visão, não enxergo dessa forma. A galera pediu MYPK3.
é um ativo, esse sim, com bons fundamentos. E aquela história, ela fez um rompimento falso e nessa correção deu oportunidade. Nos 19 aqui está 21. Isso daqui parece um mastro bandeira, né, pessoal? Sobe o mastro, aí a bandeira tem redução de volume, aí começa a ir na direção prévia do mastro, o volume aumenta. Então, uma situação francamente compradora. Não tenho na carteira, não está no radar, mas se tivesse, por exemplo, um caixa bem farto tal, eu compraria. Eu não vejo nenhum problema com a ação. Acho que está bem esticada, eu acho que tem algumas situações melhores, mas é uma situação claramente de compra. Enquanto acima de 20,56 pelo menos. Não é uma compra que vai, por exemplo, explodir o ativo. Seria aquela compra para você se manter posicionado de uma forma mais comedida, até um ativo de guarda ou alguma coisa bem perto disso. Aí falando de Estácio, a galera pediu aqui também. Estácio é um caso parecido com o Yasha Maxion. A ação sobe, aí você fala, agora tá caindo, eu não vou cair, mas é na queda, né? Você tem uma estilingada para cima aqui, aí o ativo corrige, é onde você faz a compra e aumenta o volume, então deu uma compra boa nos 27, 28, tá 32, acima de 32,22 tem pivô de alta. Então, por exemplo, sei lá, fechou abaixo de 32,22, ela deve passar por processo corretivo, acima da cabeça do pivô 32,22, você tem pivô acionado e tem tudo, inclusive, para testar o 33,90 e romper esse patamar. Ok? Ação em tendência de alta, quando tem correção aguda, é momento de compra, principalmente se ela deixa, no caso aqui, por exemplo, um martelo, tal, que é o sinal de fundo, né? E aí eu vou fazer mais duas, vai fazer Marfrig e Tenda. Depois eu faço as fixas. Então, MRFG3. Interessante, né? O setor como um todo está mostrando alguma reação, fez uma barra forte, corrigiu, respeitou aqui a cabeça da barra. Eu acho que... Pessoal, vocês sabem que eu tenho JBS, eu prefiro a JBS, mas ela tem uma configuração de compra, ombro, cabeça, ombro invertido. Para quem é mais conservador, poderia esperar, sei lá, um fechamento acima da média de 21 ou da própria LTB aqui, mas eu gosto de pegar o ativo no início do movimento. Então, isso daqui parece um mastro bandeira. Subiu, corrige com redução de volume, deve empinar para cima aqui e voltar a subir. De repente, para quem é mais cri-cri mesmo, pessoal, espera o fechamento, sei lá, acima da máxima de hoje, 6,78. Porque ela fez uma correção e hoje ela, teoricamente, parou a correção. Você pega a máxima do candle, isso é aprendizado, é estratégia, né? Você pega a máxima do candle, no caso aqui um spinning top, que é 6,78, se fechar amanhã ou depois acima do 6,78, ela aciona tecnicamente uma compra mais ousada, para você não comprar no vazio, a mercado, alguma coisa do gênero, tá? Aí falando de Tenda, tem de 3. Eu tinha marcado esse triângulo aqui alguns dias atrás. Rompeu o triângulo, deu compra, né? Você viu que rompeu perto dos 18, fez um pullback, respeitou, tá indo embora. Só que ela tem uma resistência forte aqui no 19,05. Aí você fala, legal, eu consegui compreender tua posição, tua visão, tua leitura aí pro gráfico, mas aí, como é que eu faço na prática? Pessoal, simples, você tem 3 cenários aqui. Se a ação fechar algum dia acima de 19,05, vale compra porque ela teria rompido de fato esse topo anterior. Se a ação chegar até o 18,40 e ela parar de cair depois de tocar essa região, de repente vai ali no intraday, volta e fecha acima do patamar, é um setup de compra também. Agora, no mundo ideal, assim, que eu confesso que é até um ativo que eu estou de olho, eu não vou negar, tem uma liquidez razoável. Se ela voltasse na média de 21, fazendo um pullback e tocando também a linha de tendência de baixa em azul, seria um cenário melhor ainda, que você pegaria ela bem descontada perto dos 18. Ok? Então é isso aí. Vamos falar agora dos ativos fixos. BBAS3 na tela. Banco do Brasil, assim como o setor bancário como um todo, pessoal, está trabalhando em torno dos 30 aqui. Eu vejo isso como oportunidade. Já acho que ela está com inveja do Ibovespa, de outros papéis. Já dá para desenhar um triângulo também. Aí ela está com um gráfico semelhante ao Ibovespa agora, né? E aí é um movimento de contração também. Então vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos se aproximando cada vez mais do vértice. Ok? Sem mais sobre o papel.
Aquele acordo dos planos econômicos vai ser homologado no ano que vem, é algo que poderia ter impactado uma queda nas ações, mas aí fato consumado, poderia liberar os papéis. Aqui eu já vejo mais mesmo como ombro, cabeça, ombro invertido, uma LTB pura e simples. Eu não vejo... Até dá para traçar a reta aqui também, né? Mas ela não é tão definida, por exemplo, como em BBAS, mas dá também, né? Eu vejo, sinceramente, nos dois a oportunidade de compra. Mesmo que caia um pouco mais. O pessoal diz, se cair um pouco mais é venda. Eu não concordo. Eu não acredito, por exemplo, que, sei lá, por exemplo, Itaú rompa essa região aqui de 45 e 60 e mergulhe. Não, sinceramente, eu não vejo sentido, eu não vejo driver, não vejo motivo, enfim. Mas se acontecer, a gente pode até repensar na posição do índice ou até trabalhar vendido. O ponto aqui mudou, como pagou dividendo, eu vou tirar essa região aqui do topo anterior, eu vou atualizar para a mínima do movimento, né, que foi no dia... Então seria 40,58 aqui, eu vou deixar marcado o ponto mais recente. O mercado muitas vezes trabalha com expectativas muito absolutas. Você está no movimento de contração, é mais errático. Tem vários drivers, pessoal realizando carteira para mostrar performance, outros montando carteira. Tem gente que quer vender tudo para mostrar para o cliente, pessoal de asset. Tem alguns que passam posicionado e não tem problema. Alguns estão líquidos e montando posição, então é um cenário bem dúbio, assim, um cenário complexo essa época de dezembro, mas eu acho que o mercado é mais lento, ele é mais previsível, mas essa é a minha opinião, e ele geralmente começa a se movimentar na semana depois do Natal. Então, provavelmente na semana que vem ou na sexta, a gente tem um movimento mais direcional, né? É mais provável, mas se acontecesse, por exemplo, amanhã ou na quinta, não seria, por exemplo, uma surpresa para mim ou algo do gênero. No caso da Petrobras, uma queda bem tênue, pessoal. Tem, da mesma forma que talvez faça sentido apagar esse ponto aqui mais antigo e delimitar um ponto mais atualizado, que inclusive a mínima foi marcada dia 15, aos 14,95, na sexta-feira lá, enquanto a gente fazia a imersão. Então, o 14,95 acaba sendo um ponto de referência, mas nada que a gente esqueça que o gap dele é de reversão, ou 15,16 formado em abril. Então, eu acho que, de repente, sei lá, tecnicamente perdeu 14,95 em fechamento, eu estopo a ação, é uma hipótese. Ela faria, assim, um ombro, cabeça a ombro, né? É uma possibilidade, mas não sei até que ponto isso daí puxaria o mercado como um todo, não poderia ser alguma coisa falsa, de romper e voltar. Então, seria interessante esperar fechamento ou 1 ou 2 pregões. Mas ela realmente não tem demonstrado uma força reativa assim na ponta compradora, isso é fato também. A Vale, ela não subiu proporcional ao minério ontem, subiu hoje de novo, então hoje ela sobe de leve aqui, e tem um gap, eu acho que a gente poderia de repente fazer isso aqui, ó. A gente poderia, de repente, pegar o topo imediato e deixar... Eu acho que faria mais sentido, nesse momento, a gente fazer isso aqui na Vale, ó. A gente mantém aqui a LTA, mas eu acho que a gente poderia marcar esse topo, inclusive a perda de 37,40. Eu acho que, de repente, poderia trazer algum risco para a ação, sendo bem sincero. Né? De repente um stop para quem está comprado e de repente quer realizar lucro. E a gente poderia talvez marcar esses 2 pontos aqui também, porque vão ser pontos importantes. Não vejo, por exemplo, um gráfico poluído pela importância desses pontos, não. Então aqui é o 36,69, né? Então marquemos aqui, acho que seria o mais lógico assim a fazer. E aqui seria o 36,25. Então, se a venda entrar forte também, não vai ter vida fácil, porque a gente teria aí praticamente 3 pontos bem perto. Então,
né? Mas acho que vale a pena deixar aí marcado. Mas a perda do primeiro meio que acenderia uma luz amarela, da segunda uma luz verde, da terceira uma luz vermelha. Mas, pô, olhando tecnicamente, né, pessoal, a gente tem aqui fundo, né? A gente não pode esquecer também das premissas. A gente trabalha com base em técnica, né? Então, teria aqui um fundo, um topo, né? E um fundo mais alto que o anterior. Então, enquanto acima de 37,40 é pivô de alta. 37,40 é importante porque abortaria o pivô, ok? Então é isso aí. Convido novamente a galera aqui para deixar o like se gostou do vídeo, assistir a aula online que fala um pouco da minha história e de como você pode gerenciar seu capital. É bem bacana, o conteúdo de qualidade cristalina de sua imagem, com edição profissional, acho que vocês vão gostar. Se inscreva no canal, pessoal, compartilhe o vídeo e seguimos juntos. Amanhã estaremos aí, firmes e fortes, sucesso, um grande abraço.